O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 25º dia. Os imortais expuseram a situação atual ao cisterciense, ao templário e aos rabinos. O Supremo Senhor da Fraternidade Branca, Ruge Giepetto, e o Supremo Sacerdote Melquisedeque haviam recebido com desgosto a traição de Frederico II e a sua pretensão de elevar-se a Imperador Universal. Aqueles atos deliberaram o poder do papado e impediram até o presente de concretizar os planos traçados durante séculos pelos Golan. Ainda era possível o triunfo, mas devia-se trabalhar com mão firme, eliminar da raiz toda a possibilidade de oposição. A cruzada contra os cátaros havia sido um êxito, mas chegou tarde para impedir a nefasta influência do Graal. Por estas razões, Ruge Gieppo ordenava, em primeiro lugar, exterminar a linhagem maldita dos Hohenstaufen e desalojar a casa de Suábia dos reinos sicilianos. Tais diretivas já lhes havia sido comunicadas ao Papa Clemente V. Em segundo lugar, o Benedito Senhor mandava executar de imediato a antiga sentença que pendia sobre a casa de Tarsis. Na Fraternidade Branca não se esquecia que a pedra de Vênus dos Tartésios não pode ser encontrada até então. E agora não era possível arriscar-se com uma aparição surpresa de um novo grau. A solução consistia em eliminar ipso facto a seus possuidores e possíveis operadores. O amado do Uno desejava que desta vez a missão dos imortais se aproximasse à perfeição e por isso lhes confiou, num gesto extraordinário, o Dorce, seu cetro divino. Com ele, segundo explicavam com excitação os imortais, tudo era possível. Aquele cetro, de metal e pedra, formava parte de um conjunto de instrumentos que os deuses traidores fabricaram para os supremos sacerdotes, quando milhões de anos atrás fundaram a Fraternidade Branca e se comprometeram a trabalhar para manter o espírito não criado aprisionado no animal homem e favorecer a evolução da alma criada. Com o Dorche, a palavra adquiria o poder da palavra, e a voz se convertia em verbo. Todas as coisas criadas e nomeadas pelo Uni eram sensíveis ao logos do portador do Dorche. Somente o não criado, ou o transmutado pelo espírito, não era afetado pelo poder do cetro. Logo, o nome que os imortais davam ao instrumento era outro, mas os franceses o traduziam como melhor podiam na palavra Dorche. Resumindo, o ancião dos dias queria que não houvesse falhas no novo intento dos imortais para destruir os senhores de Tarsis e os havia dotado de uma arma terrível, havia-lhes transferido o seu poder. O que os imortais fariam com o Dorche? Procurariam desintegrar os fundamentos da estirpe atuando sobre o sangue, sobre a mensagem contida no sangue. E para isso necessitavam de uma amostra desse sangue, um representante da linhagem maldita pelo Uno. Conseguindo essa amostra, iriam os imortais em pessoa, pois esclareceram os senhores de Tarsis eram seres terríveis, aos que os templários não podiam nem sonhar em deter. Para surpresa dos Golan, pois o cerro de Canelária distava vários quilómetros de Aracena, manifestaram a sua intenção de viajar a pé. Mas o assombro foi maior quando observaram os seguintes atos de Bera e Birsa. Pararam um em frente ao outro, separados pela distância de 5 ou 6 passos, e se olharam fixadamente nos olhos, sem pestanejar.
Então começaram a pronunciar, em contraponto, uma série de palavras em língua desconhecida, as quais imprimiam particular cadência rítmica. Um momento depois, ambos davam um prodigioso salto que os elevava por cima das muralhas do castelo. Achavam-se então no pátio de armas, e ao saírem disparados, ganharam uma altura maior que os muros e se perderam na noite. Os Golan correram pelas escadas até às ameias e aguçaram a vista em direção do horizonte, e observaram sob a luz da lua, a uma enorme distância, dois pontos que se afastavam a grandes saltos. Eram Bera e Birsa, avançando até à capela do Cerro Candelário. A partir da chegada de Bera e Birsa, os factos sucederam-se da maneira vertiginosa, deixando praticamente sem capacidade de reação aos senhores de Tarsis. Somente 15 dias tiveram de aguardar os imortais nas imediações da capela do Cerro Candelário. Ao cabo desse tempo, Godo de Tarsis, que inexplicavelmente não havia notado a presença dos seus inimigos, encontrava-se frente a eles. Ao comprovar que a poucos passos dele se achavam aquelas personagens vestidas com hábitos de monjas cistercienses, o impulso o levou a empunhar a sua espada. Mas nada mais que o seu gesto pôde realizar. Com grande rapidez, Bera levantou o Dorche, pronunciou uma palavra e um raio de cor laranja golpeou o peito do jovem noio, jogando-o vários metros de distância. Os imortais tomaram então pelos cotovelos o corpo desmaiado de Godo de Tarsis, e depois de repetir a série de palavras em contraponto, enquanto se olhavam fixamente nos olhos, abandonaram o lugar realizando aqueles grandes saltos que lhes permitiram atravessar quilómetros em questão de minutos. Bera e Birsa iriam perder algum tempo tratando de obter a confissão de Godo sobre a chave da entrada secreta. Com esse propósito, não o assassinaram de imediato e dedicaram-se a intentar o que já haviam ensaiado outras vezes sem êxito. Mas desta vez, com mais calma, concentraram-se na sua estrutura psíquica, tratando de ler em alguma memória o registro sobre o modo de entrar e sair da caverna secreta. Porém, tudo foi inútil novamente. Nem a chave parecia estar registada na sua mente, nem a mais refinada tortura conseguia que o Noi soltasse a língua. A tudo isso, os senhores de Tarsis recebiam o triste anúncio do desaparecimento do Godo. Apenas transcorridas 12 horas desde que saiu da caverna, o Noio Nosso compreendeu que Godo já não regressaria e decidiu dar o aviso ao conde de Terceval. Despediu-se da Vraia, descendo do Cerro Candelária, e dirigiu-se até à orla do Odiel, onde os senhores de Tarsis mantinham um pequeno bote para casos semelhantes. Uma hora depois saltava a 2 quilómetros da residência senhorial. Assim inteirou-se o conde de Terceval que seu filho Godo havia sido sequestrado pelos Golan. Se algum dia decidir visitar o Elva, Dr. Signagel, seguramente quererá conhecer a Caverna das Maravilhas e as ruínas do Castelo Templário, em Aracena. Para isso, tomará a estrada que passa por Valverde del Camino, muito perto da localização antiga da Casa de Tarsis, e chega até Zalameia, a Real. Ali é necessário bifurcar-se por uma estrada que vai subindo até às minas do Rio Tinto, que foram exploradas em tempos remotos pelos iberos, e 20 quilómetros depois chega a Aracena. Logo, não há nenhuma razão turística que justifique tomar o outro caminho, a menos que se deseje viajar por estradas melhores e se continue em Zalameia a Real até Jabugo, onde se espalma com a ampla rota que vai desde Lisboa a Sevilha e segue o antigo traçado romano por onde chegaram Bera e Birse. Mas se esse não é o motivo e deseja meter-se em complicações desnecessárias, então pode ir por este último caminho e preparar-se para tomar uma pequena calçada de terra, cujo desvio se encontra a uns 2 quilómetros depois da ponte sobre o rio Adiel.
Ali é preciso conduzir com cautela, pois a vereda está habitualmente descuidada, quando não completamente intransitável. Sucede-se um par de aldeias de nome incerto e algumas granjas pouco prósperas, habitadas por pessoas hostis aos estrangeiros. Se alguém pensa em hospedar-se por aquelas paragens, deverá ir disposto a tudo, pois nenhuma ajuda poderá esperar da sua população. Parece mentira, mas 700 anos depois ainda perdura o temor pelo sucedido nos momentos a que me refiro. Não é exagero, em toda a região se percebe um clima lúgubre, ameaçador, que se acentua à medida que se avança ao norte. E os aldeões, cada vez mais hostis ou francamente agressivos, conservam numerosas lendas familiares sobre o ocorrido nos dias da Casa de Tarsis, ainda que se cuidem muito bem de fazê-las conhecer aos estranhos. O temor está arraigado na possibilidade de que a história se repita, que volte a cair sobre o país o terrível castigo daqueles dias. Por isso não travo conversa com eles e muito menos faço alguma pergunta concreta sobre o passado. Isso seria um suicídio. Depois de o interrogado estremecer de terror, sem dúvidas ficaria encolerizado e atrairia com os seus gritos a outros camponeses. Então, se não conseguir escapar a tempo, seria atacado por todos e teria sorte em salvar a sua vida. Depois de percorrer uns 18 quilómetros, muito perto já de Aracena, sobe a um diminuto vale elevado, situado no coração da cadeia de Aracena. Existe ali uma aldeia que terá de atravessar muito rápido para evitar pedradas dos meninos, ou algo pior. Um povo do século XV que parece não ter evoluído muito desde então. A maioria das casas são de pedra, com coberturas emolduradas de madeira trabalhada a machado e telhados de lâminas de ardósia. E muitas vivendas se encontram desabitadas, algumas totalmente destruídas, mostrando que uma crescente decadência e despovoamento afeta a aldeia e que somente a tenacidade das famílias mais antigas tem impedido a sua extinção. Seu nome Alcatrão lhe fora imposto naquela época e constitui uma espécie de maldição para os aldeões, que não conseguiram jamais substituí-lo por outro, devido à persistência que tem entre os habitantes das aldeias vizinhas. A origem do nome está a 2 quilómetros mais adiante, quase ao terminar o vale, onde um descolorido cartaz expressa em latim e castelhano Campus Pix Piscis, Campos de la Peixe, Campos de Piche. Logicamente é inútil buscar o piche ali porque tal denominação procede do século XIII, quando houve muito piche nesse campo, ou pelo menos algo que parecesse. Daí o nome do próximo povoado de mineiros, que ao fundá-lo, no século XV, tiveram que suportar o tenebroso nome que lhe impuseram os seus vizinhos e acabaram por aceitá-lo com resignação. Mas de onde havia saído o piche que caracterizou aquele vale perdido entre montanhas desertas? Esse piche, esse alcatrão, Dr. Sinagel, é tudo o que restou do exército que o conde de Terceval levantou para atacar o castelo de Aracena e resgatar o seu filho Godo. Naquele vale, o conde Odilon acampou com as suas tropas que tinham mais de 1000 homens, 50 cavaleiros, 500 sentinelas, almogáveres e 500 homens da vila, mais que suficiente para atacar e arrasar o castelo templário que somente contava com uma guarnição de 200 cavaleiros. Ainda que os templários tivessem fama de lutar 3 por 1, nada poderiam com as forças que os quintuplicavam. Tudo o que se precisava era acabar com a ameaça templária e resgatar a Gozo se ainda estivesse com vida, e evitar que o castelo recebesse reforços, e para isso seria fundamental dominar o fator surpresa. Daí que o conde Odialon decidisse marchar até Aracena por uma alameda com precipícios que somente conheciam os senhores de Tarsis, e que passava por aquele pequeno vale onde iriam acampar nas horas noturnas para cair de surpresa ao amanhecer.
mas o amanhecer nunca chegaria para aqueles senhores de Tarsis. Seria 11 da noite quando Beri e Birsa se prestaram a consumar o ritual satânico. O noio jazia junto à beira do lago subterrâneo, com vida ainda, mas desvanecido por causa da tortura recebida e de múltiplas mutilações sofridas. A essa altura havia perdido as unhas das mãos e dos pés, os olhos, das orelhas e o nariz. E, como último ato de sadismo e crueldade, acabaram por cortar-lhe a língua, em prémio à sua fidelidade à casa de Tarsis e aos Atlantes Brancos. Curiosamente, não lhe aplicaram tormentos em órgãos genitais, talvez devido à devoção que aqueles sacerdotes sodomitas professavam pelo falo. Apesar das 49 velas dos 7 candelabros iluminassem bastante a caverna de Odiel, o aspecto daquelas 6 personagens que se achavam presentes era sombrio e sinistro. O abade de Claraval, o grão-mestre do templo e os 2 preceptores templários estavam envoltos num ar taciturno e fúnebre. A sua imobilidade era tão absoluta que poderia-se passar por estátuas de pedra, se não fosse porque o brilho maligno dos seus olhos deletava a vida latente. Mas quem realmente infundiu terror em qualquer pessoa, não avisada que tivesse a oportunidade de presenciar a cena, eram os imortais Beri e Birse, que estavam vestidos com umas túnicas de linho, agora espantosamente manchadas pelo sangue de noio, e tinham posto peitorais de ouro incrustados com 12 fileiras de pedras de diferentes classes. Mas o que impressionaria a testemunha não seria a vestimenta, mas a frieza dos seus rostos, o ódio que brotava deles e se difundia à sua volta, como uma radiação mortífera. Mas não creia que o ódio crispava ou contraia o rosto dos imortais. Pelo contrário, o ódio era natural deles. Não se distinguiria nas caras de Beri e Birsa, nem um gesto que indicasse por si só o ódio atroz e inextinguível que experimentavam pelo espírito não criado. E até todo aquele que se opusesse aos planos do Uno, pois os seus eram íntegros, completos na sua expressão, os rostos de ódio. Um ódio que agora cobraria suas vítimas sacrificais, a oferenda que Jeová Satanás reclamava. O ritual, julgando-se pelos atos de Beri Birsa, foi mais simples. Mas se considerar os efeitos catastróficos produzidos na casa de Tarsis, terá de convir que aqueles atos eram os termos de causas profundas e complexas, a manifestação desconhecida do poder do Ruja Jepo. Assim se desenvolveu o ritual. Enquanto Bera sustentava o dorche com a mão esquerda e o braço estirado à altura dos olhos, Birsa levantava a cabeça de noio, tomando um punhado de cabelo com a mão direita e colocando uma navalha de prata sobre o seu ouvido com a mão esquerda. Disposta deste modo, a cena ritual, a cabeça de Goa de Tarsis estava suspensa a uns escassos centímetros do espelho d'água. Então, numa ação simultânea, evidentemente combinada de antemão, Bera pronunciou uma palavra e Birsa degolou o noio, com um hábil talho na sua garganta. Na verdade, a ponta do canivete estava apoiada no ouvido esquerdo do noio. E ao soar a palavra de Bera, descreveu uma curva perfeita que seccionou a garganta e concluiu no ouvido direito. Literalmente, o noio foi degolado de orelha a orelha. O sangue brotou aos jorros e se foi mesclando com a água, enquanto Bera seguia recitando outras palavras sem mover o dorche. Pouco a pouco, ocorreu o primeiro milagre. A água, que apenas se ia tingindo de sangue, começou a vermelhar e ficar espessa até que rodo o lago parecesse um imenso coágulo. Então uma luminosidade vermelha era desprendida pela água em forma de vapor.
um resplendor intenso semelhante ao que emitiria um imenso forno incandescente. Quando toda a água se havia convertido em sangue, isto é, quando já não caía mais nenhuma gota do corpo enxague de Godo de Tarsis, Bera abaixou o Dorche e apontou para o lago ao mesmo tempo em que proferia um horripilante grito. Então a cor do lago virou de vermelha para negra e a sua substância se transformou numa espécie de piche ou alcatrão escuro. E ali concluiu o ritual. Cabe agregar que tal substância, semelhante ao piche, não era outra coisa senão uma síntese orgânica de um cadáver humano, como se obteria depois de um período de evolução geológica de milhões de anos, mas acelerado num instante com o poder maravilhoso do Dorche. Aquele pitch negro era, pois, a essência da morte física, o último extremo do que tenha sido vida e que se encontra escrito potencialmente na mensagem do sangue. Mas o sangue é único para cada estirpe, por isso a sequência buscada pela magia negra dos imortais consistia na propagação daquela transmutação aos restantes dos membros da estirpe, aos que participavam desse sangue maldito, ou seja, aos senhores de Tarsis. Repetindo o dito anterior, há de se julgar o ritual dos imortais Golan pelos catastróficos efeitos produzidos na casa de Tarsis. Há de se concordar em que ocultava um grande segredo referente ao poder do som, ao significado das palavras e à função do Dorche. Porque no mesmo momento em que o lago de sangue mudou de cor e se transformou em breu, os 99% dos membros da casa de Tarsis exalou o último suspiro. Somente sobreviveram os homens de pedra, ou seja, aqueles que haviam se transmutado a sua natureza com o poder do espírito. Logo, entre eles estavam o Noé e a Freia, mas ambos muito velhos para procriar novos membros da estirpe. Contudo, a centenas de quilómetros dali, outros homens de pedra viviam ainda e se encarregariam de fazer cumprir a missão familiar. Do resto da casa de Tárcias não restou ninguém vivo para contá-lo. As sentinelas almogáveres que custodiavam o acampamento do conde de Tarceval começaram a inquietar-se e apenas perceberam o zumbido. Não saberiam dizer quando começou, mas o certo é que ia crescendo e agora enchia todo o vale. Mas ao tornar-se audível, os rudes guerreiros acreditavam reconhecer insolitamente aquele som. Era o tom exato, o som oscilante de um enxame de abelhas, mas amplificado tremendamente por alguma causa desconhecida. Mas o zumbido, apesar de ser surpreendentemente anormal e ter a intensidade capaz de produzir aturdimento, logo foi esquecido. As sentinelas, em efeito, perceberam que algo grave ocorria, pois o alarido aterrador quebrou a continuidade daquela impressionante vibração. Mas tal grito não vinha de fora, mas de dentro do acampamento, e não consistia em um, mas numa multidão de lamentos que coincidiam naquele instante. O instante em que a água do lago subterrâneo se transformou em sangue dos senhores de Tarsis, então todos os membros da estirpe experimentaram um calor abrasador 1000 vezes mais potente que o fogo quente da paixão animal, e gritaram a uníssono. Porém, ninguém alcançaria a socorrê-los, já que minutos depois morreriam, no mesmo momento em que a água do lago se transformou em breu. Em questão de minutos, cessou o zumbido por completo e um silêncio sepulcral se apoderou do vale. E então começou a loucura para os escassos 200 sobreviventes do exército do conde de Tarseville. Todos eles eram almogáveres, oriundos da região de Braga, ou seja, da raça celta. No princípio, o espanto os havia paralisado, mas aqueles temíveis guerreiros não eram propensos a cair em nenhuma circunstância. O amanhecer, em compensação, os surpreendeu deliberando agrupados no centro do acampamento.
Segundo os costumes, ante a ausência dos senhores ou cavaleiros, escolheriam um líder entre os seus. Esse cargo recaiu num, num sujeito que era tão valente na guerra como curto de luzes fora dela, conhecido como Lugo de Braga. Aquele chefe achava-se tão perplexo como o resto pela súbita mortandade, e depois de uma detalhada inspeção por todas as tendas e lugares onde haviam falecido os guerreiros, deduziu que a causa do mal era uma peste desconhecida. Os cadáveres, em efeito, não apresentavam até ao momento sinal algum que delatasse qual classe de peste havia causado a morte, mas que dúvidas cabiam de que se tratava de uma peste? Somente uma peste, de acordo ao critério da época, era capaz de matar dessa forma. Naturalmente, na Idade Média, a peste era temida como o pior inimigo, fora aqueles que os senhores apontavam como tais e havia que enfrentar. Os soldados haviam escapado, então, a não ser pela comprometedora presença de tantos nobres mortos. Não podiam abandonar impunemente ao conde de Tarsevall, porque seriam perseguidos por toda a Espanha. Tampouco se poderia transportar um cadáver contaminado de peste. O correto, explicou Lugo, era vencer o medo e dar sepultura cristã aos mortos. Assim, dominando o temor ao contágio que os embargava, os bravos almocáveres foram alinhando os 850 cadáveres que desceriam ao sepulcro. Planejavam escavar 3 tipos de tumbas, uma vala comum para os almocáveres, outra igual para os vilões e tumbas individuais para os cavaleiros. Encontravam-se entregues a essa tarefa e a confeccionar as cruzes, empacotar o que convinha ao quartel, quando alguém descobriu a liquefação dos cadáveres e lançou o primeiro grito de terror. Pix pieces, pix pieces, ou seja, o piche, o piche. Em poucos segundos, correriam todos junto aos cadáveres e comprovariam que um incrível processo de decomposição orgânica os estava reduzindo a um líquido negro e viscoso, semelhante ao betume, mas do qual se desprendia um caldo menos denso, indubitavelmente parecido com a lexívia negra. Daí a ligeira identificação com o piche, feita por um obtuso almogáver. Mas um processo tão brusco de decomposição de um cadáver era muito mais do que poderia suportar aquelas mentes supersticiosas sem relacioná-lo à bruxaria e à magia negra. Por isso, ao correr todos, muito apressados, às montarias, muito tomados de pânico, exclamavam: Bruxa, bruxa, ou seja, breu, breu, e outros lexívia, lexívia, ou seja, lexívia, lexívia ou ainda Pix pieces, pix pieces, pish, pish. Ao chegar à vila de Tourdes, Lugo de Braga deparou-se com o assombroso espetáculo que a pestilência se havia adiantado. Mas ali os estragos da praga eram tremendos. Dos 3.000 habitantes da vila, 500 morreram no vale, junto ao conde de Tarsevall, e dos 3.000 restantes somente haviam vivos 500, todos procedentes de regiões e raças diferentes dos iberos tartésios. O ocorrido havia sido análogo ao sucedido no acampamento do conde. Primeiro o zumbido, logo o grito, dado em uníssono por todas as vítimas, e por último a horrível morte simultânea. Ao que parecia, ali a transformação em betume era mais lenta, mas já se advertiam os sintomas nos cadáveres expostos. E ninguém sabia se aquela peste era contagiosa, nem conhecia seus sintomas prévios. Lugo de Braga decidiu então fugir da região para sempre, mas antes fez o mais razoável, reação própria da época. Entregou-se à pilhagem com os seus 200 companheiros. Não existiam agora senhores de Tarsis, nem cavaleiros ou nobres que defendessem aquele património.
Lugo de Braga dirigiu-se à residência senhorial e saqueou-a à vontade, mas não se atreveu a incendiá-la como reclamavam os seus homens. Depois retirou-se ao seu país, levando consigo uma imensa cavalaria carregada do saque. Evidente, todos eles seriam perseguidos anos mais tarde por esse crime e muitos terminariam na forca. Ainda que ninguém pudesse imaginá-lo, então, quando a peste se apossava da casa de Társis, ainda que ficassem alguns deles vivos, que logo reclamariam o seu. Com esta exceção, a maioria dos membros da casa de Társis haviam morrido da mesma causa e na mesma noite nefasta, em lugares tão distantes como Sevilha, Córdoba, Toledo ou Zaragoza. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!